Olá, meu querido, Pai do Senhor Jesus, que alegria, que prazer voltar aqui novamente, né? E dessa feita eu gostaria de, nesse vídeo, falar com vocês um pouco sobre o batismo em águas, essa linda festa do povo de Deus, né? Antes, porém, quero louvar a Deus pela sua vida, você que já tem curtido esse canal, dando essa força nesse início, né, desse canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva para nos incentivar a estar fazendo sempre esse trabalho, né? Então hoje nós queremos falar sobre esse tema de forma bem resumida, né? Visto que nós teremos agora, nessa semana, aqui na nossa cidade, na nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do estado do Paraná, aqui no Paraná, né? Na cidade de Toledo, esse campo presidido pelo nosso querido pastor Vicente Mariano, né? Esse que eu sempre faço questão de apresentar, que faz parte da mesa diretora da nossa convenção do estado do Paraná. Então aqui na nossa cidade, no nosso campo, em Toledo, nós teremos mais essa linda festa, quinta-feira que vem, né, do batismo. E nós vamos ter alguns irmãos da nossa congregação que estarão descendo as águas batismais, se somando com tantos outros candidatos aqui do nosso campo. No último batismo foi muito linda a festa, e ela vai ser melhor ainda para a glória de Deus. Então nós queremos aqui passar um pouco sobre esse tema, não somente para os nossos irmãos que estarão vendo esse vídeo, os candidatos a batismo, como também aqueles que porventura em algum momento vão acessar esse conteúdo para estar mediante essa temática, o batismo em águas, certo? Muito bem, eu quero então dizer para vocês que nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Brasil, nós temos isso como uma doutrina bíblica e a nossa fórmula batismal talvez difere de outras tantas, né? Mas o foco hoje aqui no comentário é sobre o nosso entendimento bíblico da maneira de se batizar, o porquê se batizar, o que está em torno de tudo isso, a importância desse ato cerimonial. E também nós queremos enfatizar o antes, o durante e o depois do batismo. Acho que é importante para os candidatos e também todos aqueles que já se batizaram entender e relembrar isso. O antes do batismo, durante o batismo e também depois do batismo, né? Porque como todos já estão devidamente discipulados, nós sabemos que antes do batismo é essencialmente é necessário, é essencial a pessoa ter aquela crença, né, para ser batizado, né, para ser batizado. Então, primeiramente, antes de mais nada, já entrando assim então nesse assunto, o candidato a batismo, né, o que ele precisa ter? Ele precisa ter essa crença, né, crer na pessoa de Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, né? Vocês lembram daquela grande máxima bíblica, né? Que Jesus mesmo foi quem disse, que nós devíamos batizar a todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então você vai percebendo já logo de início a questão da crença, primeiramente, né? Então antes do batismo, primeiramente, a pessoa tem que ter tido o encontro com Cristo de salvação, essa experiência de salvação, crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, isso aí é anteriormente, antes de descer as águas batismais. Pois bem, nós temos também durante o batismo, né? Que é você cumprir toda a justiça de Deus, que é um ato público da sua fé. É uma manifestação, né? É uma exposição da sua fé que você já professou em Cristo Jesus pelas águas batismais. Então nós cremos e nós professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja dada por ordem específica do Senhor Jesus. Então nós professamos isso, nós ensinamos isso, nós estimulamos isso, nós orientamos o povo de Deus para a importância desse ato.
como está escrito na palavra de Deus em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós cremos dessa forma. Nós reconhecemos esse ato como um testemunho público da experiência anterior, isso, ou seja, antes do batismo. Ou seja, teve uma experiência com Cristo e agora você está descendo as águas batismais. Então, é o novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Olha só que profundidade, irmão. Olha a importância do batismo em águas, né? Eu sempre tenho dito aos irmãos do discipulado, e nós temos conversado já durante muitos meses aí, né? É justamente sobre isso. É uma confissão pública, é você dizendo para todos e para quem quer saber e se interessar, para os mundos também, né? De que você tem um compromisso com Cristo. Então, dali para frente, após isso, você tem uma aliança, um compromisso, né? Pensa num relacionamento. Eu sempre gosto de usar essa analogia, um relacionamento de um casal, de um homem e de uma mulher. Geralmente, quando eles vão até as autoridades, chega ao ponto de ir às autoridades, chega ao ponto de convidar testemunhas, chega ao ponto de colocar uma aliança, né, no dedo e tal, fazer todo esse cerimonial. Se ele chega a tal ponto, é porque de fato entendemos que ele está decidido a ser fiel àquela mulher até as últimas consequências ou até quando a morte o separe. Porque então ele fez um ato público, mediante as leis dos homens, mediante a lei de Deus, mediante testemunha, mediante aos mundos, né? Então, se nós fazermos essa mesma aplicação para o batismo, você vê o quão importante é, ou seja, você está assumindo um compromisso de fé, né? Muito mais além do que a questão da denominação, porque aqui é um ato, é uma ordem do próprio Cristo, porque às vezes alguém pode associar algo com a igreja apenas, né? Mas vai muito mais além do que isso. Eu vejo pessoas muitas vezes fugindo do batismo, né? Porque ela não quer o compromisso, mas na mente dela, a gente às vezes percebe que esse compromisso na mente dela é um compromisso com a placa da igreja, com os dogmas da igreja, com a questão, e fica ali, né? Mas não é só isso, é muito mais do que isso. É um compromisso com a pessoa de Cristo, é obedecer uma ordem de Cristo, não é verdade? Então, você vai entendendo que eu não posso fazer essa confusão, né, da questão do compromisso. Qual é o compromisso das águas batismais, primeiramente? É uma manifestação da sua fé professada em Cristo Jesus, né? Ele é um ato importante e é um ato repleto de significados espirituais. Não é apenas se molhar, né? Não é apenas se molhar, é muito mais, é repleto de significados espirituais. Por detrás desse cerimonial, por detrás daquele momento ali, tem muita coisa sendo dita, muita coisa sendo falada, expressada para o mundo espiritual, para o mundo físico. É uma coisa tremenda, uma coisa gloriosa, maravilhosa. É uma coisa linda, irmãos, né? Aquele que aceita Jesus Cristo, ele deve entender a importância do batismo em águas e não fugir dele. Porque fugir do batismo em águas certamente tem coisas que talvez sejam comprometedoras, até mesmo a questão da salvação. Nós vamos falar que o batismo em água em si não salva, né? O batismo, o ser batizado não salva, mas todo aquele que é salvo, naturalmente, se é que eu posso dizer assim, automaticamente, ele vai procurar as águas batismais. Então é um ato importante que é administrado pela igreja ao crente. Aonde quer que o evangelho seja pregado, né? Então todo o povo de Deus, nessa nação,
e fora dessa nação nossa, no mundo inteiro, que tem a palavra de Deus como a sua regra de fé, tem o batismo sendo administrado pelos irmãos, pela igreja. Em nome do Pai, nós efetuamos o nosso batismo por imersão do corpo inteiro na água, né? É uma coisa que é do conhecimento de todos, mas vale ressaltar. E por que nós cremos assim? Primeiro porque a palavra batismo, ela já significa imersão. Ela já significa mergulho nas águas, né? E também é interessante nós também analisar que, por exemplo, lá em João, por exemplo, na palavra de Deus, em Mateus capítulo 3, versículo de número 16, está escrito que Jesus, quando foi batizado, o que acontece? Lá está escrito que logo ele saiu logo da água. Então veja bem, se ele saiu da água, é porque ele estava lá dentro do Rio Jordão, correto? Então ele estava lá dentro. Então, por isso que nós entendemos e nós cremos, sempre respeitando as demais denominações que têm um outro entendimento acerca dessa questão, mas nós, da Assembleia de Deus, cremos que o batismo, ele significa de fato mergulhar, estar por inteiro, descer por inteiro nas águas. Cristo entrou no Rio Jordão e o texto diz que logo ele saiu da água, ele estava lá dentro da água. E também não foi diferente no caso do eunuco, da rainha da Etiópia. Lá diz assim, por exemplo, na palavra de Deus em Atos 8, 38, 39, diz assim, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha só, e quando saíram da água, então você vai entendendo que eles entraram e mergulharam na água. Então o batismo simboliza isso, simboliza essa morte, esse sepultamento, onde a pessoa ela é completamente imergida, né? Ela é mergulhada, né, na água e depois ela se levanta da água, né? Nesse ato repleto de significados espirituais. Então o batismo é isso, deixando claro que se trata de uma prática imersionista. Tá bom, meus irmãos? De sorte, por exemplo, como está escrito também em Romanos 6 e 4, que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então o batismo, no nosso entendimento bíblico e de tantas outras igrejas, de novo, né, ressaltando a questão do respeito às outras que pensam diferente, nós entendemos que ele é válido quando ele é de forma imergida completamente ali. Trata-se de um ato público de fé no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Olha que coisa tremenda você participar do batismo. Você que vai se batizar agora ou em outro momento, enfim, a importância do batismo em águas. Um compromisso. Voltando a falar a questão da comparação de um casamento, o contrário daquilo também é verdadeiro do que eu vinha dizendo, né? Da pessoa que está tão decidida a ser fiel àquela pessoa que enfrenta os tribunais, que enfrenta testemunhas. Ele não tem um segredo, porque ele está tão feliz com aquele ato. Agora, o contrário disso também é verdadeiro. E o contrário, que eu diria, é aquela pessoa que não quer assumir um compromisso com aquela pessoa. Sabe aquela situação onde a pessoa foge daquele compromisso, daquela aliança, daquele cerimonial? Ela quer viver uma vida meio secreta, não quer assumir aquele relacionamento. Por que não quer assumir o relacionamento? Muitas das vezes por conta de que há outros relacionamentos em questões envolvidas, né? É lógico que nunca nós podemos exagerar, mas uma pessoa se há de entender que não quer assumir um relacionamento de forma com compromisso, mediante as leis, mediante
a família, mediante amigos, enfim, é de se colocar um ponto de interrogação. Isso é muito natural, né? Então, você que não desceu as águas batismais ainda, não fique com aquela preocupação como a gente tem. Hoje nós estamos com muitas orientações, né? Mas muitas pessoas ficam pensando assim, e se Jesus voltar, né? E eu não sou batizado? Será que eu não vou para o céu por conta disso? Será que eu vou ficar? Será que eu vou ser condenado? Então nós temos esse entendimento e a nossa orientação, ela é no seguinte. A questão de ser condenado, ser salvo, o texto é muito claro. Quando ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então veja que a ênfase está no crer. Então, não sendo repetitivo, né? Mas só dando essa ressaltada, a questão da salvação. Ela não está no batismo, mas está na crença. Quem crê e for batizado. Aí depois não diz assim, né? Quem não crê e não for batizado. Apenas diz quem não crê será condenado. Então se você não desceu as águas, mas você crê em Cristo Jesus e por algum motivo ou outro ainda não desceu, por uma questão de alguns ajustes e tal, mas você crê em Cristo, esse é importante. Mas essa crença, inevitavelmente, ela deva te levar às águas batismais. Essa crença em Cristo não pode te fazer fugir do batismo, né? Correr do batismo, alegando ser um compromisso muito sério, muito grave. Ora, é um compromisso, mas é um compromisso com a pessoa de Cristo. É a expressão física e literal da fé que você professou, tá bom? Então, guarde isso no seu coração, tenha isso na sua mente. Então, ele é uma conexão com o arrependimento que precede o batismo, né? Arrependei-vos e sede batizados, convertei-vos. Olha as expressões bíblicas que nós temos em relação a isso. Ou seja, arrependimento, né? Crença é o essencial. Meus queridos, eu quero não ser cansativo no vídeo, né? Mas espero que de forma muito sucinta e objetiva, você que assiste possa ter uma direção de Deus em relação a essa grande festa, a essa grande ordenança que Cristo Jesus passou para o povo dele, passou para a igreja dele, que ele comprou com o sangue dele. Ou seja, o dono da igreja. Você pensou na alegria, na satisfação de você, ao descer as águas batismais, no momento que você estiver ali sendo, né, professando a sua fé, respondendo às perguntas do ministrante positivamente, e aí você ser por ele mergulhado nas águas, o que passa no coração dessas pessoas? Ou seja, olha, eu estou debaixo de uma ordenança, em obediência a uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. É uma emoção muito grande saber que você está obedecendo Jesus, o Filho de Deus. Uma ordem expressa, direta dele para a igreja dele, e você está obedecendo isso. Você está cumprindo isso, né? Até mesmo quando ele foi ser batizado por João, João falou que eu, que você, que nós todos falaríamos. Eu que devo ser batizado pelo Senhor. Como é que o Senhor vem a mim? João estava nos representando nesse aspecto ali. É muito natural pensar assim. Mas o que o mestre responde? Deixa assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. É como se ele estivesse dando o exemplo e dando também a importância desse ato. Então você, ao descer as águas batismais, você está debaixo de uma obediência da ordem do próprio Cristo, que é o dono da igreja. É muita honra, é muito privilégio. Então que Deus abençoe a sua vida, o seu momento histórico, essa data que você nunca mais vai esquecer. No nosso caso, para esses irmãos agora, no dia, agora quinta-feira,
Quinta-feira acho que é dia 15, né? É dia 16. Dia 16. Consultei a produção aqui. Dia 16 é uma data marcante para esses candidatos aqui da nossa congregação e do nosso campo. Uma data marcante para você que já foi batizado. Então é uma coisa maravilhosa. Então que Deus possa abençoar esse momento e você vai experimentar. Escute o que eu vou dizer para você que vai descer as águas batismais. Você vai experimentar algo extraordinário, que não tem como muito explicar, né? Mas eu vou dizer o que eu disse para os candidatos aqui, que a gente estava sempre conversando com eles. Se fechará portas para muitos outros relacionamentos que estavam perdurando na sua vida por conta, muitas das vezes, da falta desse grande compromisso. Esse ato em si, ele vai fazer com que muitas outras coisas vão se desconstruir na sua vida para a glória de Deus. E creio assim, então, que você vai experimentar o novo de Deus na sua vida, maravilhoso, por conta dessa atitude de fé ao descer fisicamente as águas batismais. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Em nome de Jesus.